Vamos direto ao ponto. A procrastinação, vista sob uma ótica estratégica, é um obstáculo crítico à eficiência operacional. Muitas vezes, o que impede o avanço não é a falta de competência, nem mesmo a falta de tempo. É a inércia no ponto de partida. O verdadeiro desafio, então, não é a tarefa, mas o simples ato de iniciar. O que vamos apresentar aqui é um protocolo claro, um método para desmantelar essa inércia, baseado em como nosso cérebro de fato funciona. Nossa análise seguirá uma estrutura bem definida. Primeiro, vamos redefinir o problema, enquadrá-lo corretamente. Depois, vamos dissecar o mecanismo neurológico que o sustenta. A partir daí, apresentaremos um protocolo de ação prático e, na sequência, veremos como neutralizar os sabotadores mais comuns. Por fim, vamos consolidar o princípio-chave que governa a execução eficaz. Bem, para resolver qualquer problema de performance, o primeiro passo é enquadrá-lo da maneira certa. E o custo da procrastinação vai muito além do trabalho que não foi feito. Ela instala um tipo de ansiedade crônica, de baixo grau, que acaba corroendo o foco e impede até o descanso genuíno. A mente continua ocupada mesmo quando o corpo está inativo. Por isso é absolutamente fundamental abandonar a ideia de que isso é uma falha moral e passar a enxergar a procrastinação como uma falha de sistema. E essa é a mudança de chave. Entender que a procrastinação não é uma questão de caráter, e sim um mecanismo. Quando tratamos como um mecanismo previsível, paramos de lutar contra uma suposta fraqueza pessoal e começamos a ajustar as variáveis do processo. É uma mudança de perspectiva. Saímos do campo do julgamento de valor e entramos num exercício de engenharia comportamental. E o principal é, se há um mecanismo, ele pode ser compreendido. E se pode ser compreendido, pode ser reconfigurado. Então, para uma intervenção estratégica, o primeiro passo é o diagnóstico. É preciso entender o mecanismo por trás do adiamento. Qual é o protocolo padrão que o cérebro executa e que nos leva a esse comportamento? A prioridade central do cérebro é surpreendentemente simples: evitar ameaças e conservar energia. Segurança e eficiência. Agora, o ponto crucial, e aqui está o pulo do gato, é que o cérebro não faz uma distinção clara entre uma ameaça física real e uma ameaça emocional. Então, o medo de falhar em um projeto importante, a incerteza sobre por onde começar, ou a simples sobrecarga de informações, tudo isso é processado como uma ameaça. E o que acontece quando uma ameaça é detectada? O cérebro ativa um protocolo de evasão. E o problema é que esse protocolo de evasão não é um evento isolado. Ele se cristaliza, ele se torna um hábito através de um ciclo de feedback, um ciclo que se fortalece a cada repetição. É um processo de 4 estágios que, na prática, treina o cérebro para inação. Vamos ver exatamente como ele opera. Ok, o loop funciona assim. Primeiro, o gatilho. Uma tarefa que parece complexa ou desconfortável aparece na nossa frente. Isso imediatamente gera um sinal. Um microsinal de desconforto, uma tensão. Em resposta a isso, o cérebro, querendo nos proteger e economizar energia, oferece uma rota de fuga, uma resposta de baixo atrito, uma distração qualquer. E quando essa distração é aceita, vem a recompensa, um alívio imediato daquela tensão inicial. E esse alívio é um reforço neurológico poderosíssimo. Ele ensina ao cérebro uma lição muito simples. Fugir funciona. Pronto, o hábito está formado. Certo. Com o mecanismo diagnosticado, podemos passar para a intervenção. O protocolo que vamos ver agora é desenhado especificamente para uma coisa: interromper de forma consciente esse loop de evasão e instalar um novo comando padrão no sistema, o comando de iniciar. O protocolo tem 5 passos. Primeiro, nomear a evasão. Segundo, definir um primeiro passo ridículo. Terceiro, aplicar a regra dos 5 minutos. Quarto, projetar o ambiente. E quinto, recompensar o processo. A lógica por trás de tudo isso é uma só: reduzir o atrito do início a um nível praticamente nulo. A ideia é identificar a resistência, quebrar a tarefa até a menor unidade possível, limitar o esforço inicial com o tempo, preparar o ambiente para a ação e, o que é crucial, recompensar o simples ato de ter começado. E aqui está o princípio central de toda a estratégia. O objetivo tático, no primeiro momento, não é terminar a tarefa. O objetivo é executar um começo. Um começo tão pequeno, tão trivial, que ele passe completamente despercebido pelo sistema de detecção de ameaças do cérebro. Não se está tentando escalar a montanha de uma vez. O objetivo é só calçar as botas. Claro, todo bom plano estratégico precisa prever os pontos de falha. É uma questão de mitigação de risco. E no campo da performance pessoal, existem sabotadores clássicos, previsíveis,
que podem comprometer a execução desse protocolo. Vamos analisar os mais comuns e, mais importante, as suas contramedidas. Basicamente, são 3 sabotadores principais: o perfeccionismo, a sobrecarga e a baixa energia. Para cada um, uma contramedida específica. Contra o perfeccionismo, a solução é redefinir o objetivo. O que se busca é um primeiro rascunho, uma versão 0 e não o produto final. Contra a sobrecarga de tarefas, a tática é a desconstrução radical. Quebrar a tarefa em micropassos até que um deles pareça trivial. E para os dias de baixa energia, a contramedida é reduzir a expectativa ao mínimo. O compromisso é apenas com os 5 minutos, nada mais. E tudo isso nos leva de volta ao princípio fundamental. A eficiência que se sustenta, a eficiência de longo prazo, ela não é construída em cima de picos de esforço heróico. Ela é construída pela aplicação consistente de força no ponto de maior alavancagem que existe, o começo. Pense nisso como juros compostos, mas aplicados à ação. É preciso entender uma coisa sobre o cérebro. Ele não responde bem a intenções, ele responde a evidências. Cada vez que uma tarefa é iniciada e esse fato é registrado, mesmo que seja com um simples check numa lista de tarefas, estamos fornecendo ao cérebro uma evidência concreta de progresso. E essa pequena evidência positiva começa, pouco a pouco, a reescrever aquele antigo protocolo de evasão, fortalecendo um novo circuito neural, o circuito da ação. No fim das contas, a variável que realmente muda a performance não é o plano perfeito. Na verdade, muitas vezes, o planejamento excessivo é apenas a forma mais sofisticada de procrastinar. O que de fato gera resultado é algo muito mais simples. É a disciplina de repetir um pequeno começo. De novo e de novo. E para finalizar, fica uma questão estratégica para a reflexão. Qual é o menor ajuste inicial, o menor microhábito, que se implementado hoje e repetido consistentemente, geraria um maior retorno sobre o investimento em termos de eficiência operacional? A resposta a essa pergunta, esse é o ponto de partida. É por aí que se começa.